Medita Nisso de hoje está recebendo uma pessoa super especial, Paulo Gustavo Tavares. O Paulo é naturólogo e ele vai ensinar a você a controlar as suas emoções e ter mais qualidade de vida apenas usando técnicas respiratórias. Olá, Paulo, tudo bem? Oi, Aline. Tudo ótimo. Fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem melhor. Ok, eu sou naturólogo como profissional e, além de ser naturólogo, que trabalho com saúde, cuido da saúde das pessoas somente com tratamentos naturais, eu também ensino hoje pessoas a respirarem. Por mais engraçado que isso pareça, eu ensino as pessoas a respirarem algo que teoricamente é banal. Todo mundo já sabe respirar, não? Todo mundo já sabe respirar, entre aspas. Sim. Em tese, todo o organismo sabe respirar, porque a respiração é uma função que garante a sobrevivência de qualquer organismo biológico aeróbico, né, que depende do ar, do oxigênio para viver. Porém, poucas pessoas no mundo sabem como usar a respiração da melhor maneira possível. Respirar não é simplesmente fazer isso. Respirar corretamente significa você saber como usar esse ar que entra e saber como movimentar a musculatura respiratória de uma forma em que você consiga extrair da respiração o potencial máximo que ela tem para te oferecer. E isso a gente consegue através de técnicas, são técnicas, segue um roteiro para isso, para você aprender a respirar? Sim. Existem tipos de respiração ou Sim. não? Existem diversos tipos de técnicas respiratórias. Por que diversos? Porque cada técnica você utiliza com uma finalidade específica. Então você pode usar técnicas respiratórias para ter um controle maior sobre a sua ansiedade. Mas você tem outras técnicas que você utiliza para deixar uma pessoa mais ativa, alguém que está inerte, sem vitalidade, sem disposição. Você vai usar um outro tipo de respiração para recuperar essa energia, essa disposição da pessoa. Então você tem técnicas para tudo, inclusive para tratamentos de doenças físicas você consegue também utilizar técnicas. E como que você descobriu essa coisa da respiração? Como que você começou estudando isso e chegou a essa conclusão de que você gostaria de trabalhar e ensinar as pessoas a respirarem? Olha, isso faz pelo menos 20 anos. Quando eu tinha por volta de 17 anos de idade, eu comecei a estudar um pouco sobre filosofias orientais, espiritualidade como um todo, e naturalmente a gente acaba se deparando aí com as tradições milenares do Oriente, notadamente das regiões da Índia, do Tibete, do Nepal, da China, que são o berço de muitos desses conhecimentos que hoje nós estamos no Ocidente descobrindo, mais recentemente nas últimas décadas. E nas tradições orientais, muitas práticas são trabalhadas e ensinadas ou desenvolvidas há no mínimo 5.000 anos, 5 a 7.000 anos, dentre elas a respiração. Então, trabalhar com técnicas respiratórias não é algo novo, é algo muito antigo. E hoje a gente, no Ocidente, sabe muito pouco, apesar de existirem estudos no Ocidente trabalhando essa questão da respiração. Mas os sábios do passado, os yogis do passado, todos eles dominavam esta arte da respiração. Então, quando eu comecei a tomar contato com esse conhecimento milenar, eu acabei, obviamente, aplicando em mim esses conhecimentos, a princípio somente comigo, e eu fui vendo que os resultados vinham com a prática. Você tendo um conhecimento e aplicando esse conhecimento, você tem resultado. Resultado em que sentido? Eu comecei a utilizar as técnicas respiratórias como um instrumento de expansão de consciência, de desenvolvimento pessoal. Depois eu fui percebendo os efeitos disso também na saúde do meu corpo, no ganho de energia. E aí chegou um ponto em que eu percebi que eu estava tendo
muitos resultados positivos comigo e aquilo que eu estava aplicando já há um tempo estava sendo efetivo, então eu percebi que não tinha por que eu guardar isso para mim. Eu tinha que partilhar isso com outras pessoas para que elas também se beneficiassem, assim como eu vinha me beneficiando ao longo dos anos. Isso tudo faz um curso, por exemplo, para poder ensinar isso de uma forma, com uma metodologia própria, em que eu reúno todo esse conhecimento que eu vinha adquirindo ao longo de pelo menos 20 anos da minha vida e entrego para os meus alunos de uma forma em que eles não precisem durar 20 anos para poder ter aquele conhecimento. Você não teve essa oportunidade, é isso? Assim, você não teve um curso específico como esse que você oferece, você teve que ir estudando e pesquisando para poder... Você construiu. Eu construí esse conhecimento e fui montando a minha metodologia de uma forma didática para que todas as pessoas consigam entender como elas podem usar a respiração. Sim. O que você fez em 20 anos, a gente pode fazer em... Exato. Muitas vezes quando a gente vai comer um bolo, a gente tem que fazer o bolo. Então você tem que comprar todos os ingredientes. Farinha, quem usa açúcar, tem leite, ovos, etc. Entre outras coisas. Para daí você fazer o bolo, para ir depois comer esse bolo. Né? O que eu fiz, metaforicamente falando, já fiz o bolo. Sim. Então eu ofereço o bolo para você comer. Entende? Entendo. E você vai desfrutar do bolo, você vai ter os benefícios do bolo, sem precisar fazer todo o trabalho, sem precisar ir comprar os ingredientes, sem ter que fazer todo o trabalho de manipulação dos ingredientes, misturar isso e tudo, esperar aquele tempo para o bolo ficar pronto no forno. Eu já ofereço o bolo. Mas isso tem alguma vantagem? Tem a vantagem de você dinamizar a coisa para você. Porque você, necessariamente, quando você aprende a respirar, não tem como eu respirar por você. Apesar de eu estar oferecendo o bolo pronto, eu não posso respirar por você. Você vai fazer a experiência, que é, metaforicamente falando, o degustar o bolo que eu estou oferecendo para você. Então, o que eu fiz foi exatamente isso. Juntar todo o conhecimento que eu fui adquirindo nas tradições do yoga, nas tradições tibetanas, na tradição chinesa, taoísta, e também com os conhecimentos modernos, científicos atuais. E você encontrou, então, comprovação científica nos seus estudos, você encontrou essa comprovação científica e você tem isso. Sim. E você pode falar pra gente como que isso acontece? Sim, claro. Os orientais, já que a gente está falando da tradição oriental, eles não tinham essa metodologia científica moderna. Eles tinham outro tipo de ciência, que era muito mais uma ciência experimental do que qualquer outra coisa. Não era uma ciência teórica, ainda que houvesse teoria também. Hoje, nós aqui no Ocidente somos uma ciência muito mais teórica do que experimental, apesar de também haver a parte experimental. O experimental dos orientais era um experimental em cada indivíduo. Então eu aprendi alguma coisa e eu aplicava, constatava o resultado. Hoje, nos nossos estudos científicos, a gente faz o quê? A gente faz um estudo teórico e coloca aquilo em prática, colocando voluntários muitas vezes para você medir o resultado de algo. Perfeito. Hoje a gente tem vários estudos envolvendo a respiração. A própria fisioterapia faz muito uso dos estudos respiratórios, tanto é que existe uma área da fisioterapia, que é a fisioterapia respiratória, que é extremamente importante para a recuperação de pacientes em UTI e tal, que faz uma baita de uma diferença. Mas as técnicas da fisioterapia respiratória não são necessariamente idênticas às técnicas que eu ensino nos meus cursos. Há pontos em comum, né, que é a parte da ciência moderna envolvendo isso. Mas a gente tem outros estudos envolvendo o aspecto psicológico. Existem estudos em psicologia que relacionam o efeito da respiração na gestão das emoções dos clientes, dos pacientes, em consultório de psicologia. E esses são os resultados mais evidentes que a gente tem. Então, uma pessoa ela pode trabalhar ansiedade,
depressão, pânico, tudo através da aplicação de técnicas respiratórias. Todas as emoções. Todas. Todas. Não há uma emoção sequer que a gente não consiga administrar usando a respiração. Comportamentos também. Por exemplo, eu tenho um comportamento de ser procrastinadora. Com a respiração, isso pode ativar um lado em mim que eu deixe de ser procrastinadora? Olha, eu precisaria de muito mais tempo para desenvolver essa resposta para você. Mas sim, é possível você usar a respiração como um dos instrumentos de melhoria desse quadro comportamental de procrastinação. Como isso? Para a gente entender melhor, a gente precisa saber o seguinte: a função respiratória, ela é uma função, na maior parte do tempo, automática, governada pelo sistema nervoso autônomo, que é aquela parte do sistema nervoso que independe da sua vontade, é involuntário. Porém, a respiração, por mais que ela seja governada pelo sistema nervoso autônomo, assim como batimento cardíaco, digestão, tudo coordenado automaticamente pelo organismo, todas essas funções fisiológicas, elas realmente não dependem de você. E a respiração, na maior parte do tempo, ela é também involuntária. Porém, de todas essas funções, a respiração é a única função fisiológica que pode ser voluntária e involuntária. Você pode controlar. Depende do quê? Da ação da vontade. A vontade vai determinar como a sua respiração vai funcionar. Tá? Que vontade? Aí eu vou chegar nesse ponto. Veja só, a respiração ela é coordenada por uma parte do nosso cérebro aqui atrás, uma parte do cérebro reptiliano, ou cérebro primitivo que a gente tem, que é o mesmo cérebro que os répteis têm. Garante a sobrevivência, em essência. Só que o ser humano ele tem áreas no seu cérebro que são as áreas mais dos mamíferos superiores, como o caso dos Homo sapiens, dos humanos, como por exemplo o neocórtex, que é o cérebro moderno, né, o novo cérebro, e no neocórtex a gente tem uma área extremamente importante chamada de córtex pré-frontal, que é essa parte da frente aqui do nosso cérebro. Qual a função do córtex pré-frontal? Dentre outras coisas, controle comportamental, raciocínio lógico, controle das emoções e assim por diante. Né? O que isso tem a ver com a respiração? Agora é que vem a resposta mais objetiva para você. Quando nós estamos procrastinando, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos submetendo os nossos comportamentos aos dois primeiros cérebros, digamos assim. O cérebro primitivo, que só está preocupado em sobreviver, e o cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional. Né? A gente tem 3 grandes camadas cerebrais: reptiliano, límbico e neocórtex. Muito bem. Então, quando eu estou procrastinando, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo a partir de um mecanismo de autopreservação e de autoconservação de energia. Porque você fazer uma ação em prol do seu bem-estar, tudo envolve um gasto de energia. E a gente tem esse mecanismo psicológico de conservar energia. Então a procrastinação evita você de gastar uma energia e se colocar em situações duvidosas para você, em que você não tem uma certeza de um resultado. Então a autopreservação faz com que você não age. Muito bem. Agora, o cérebro, neocórtex e o córtex pré-frontal, eles são a parte de você que você consegue fazer valer a sua vontade. Qual vontade? Uma vontade interior, que vai além dos instintos do cérebro primitivo e do cérebro límbico. Então, quando você tem consciência do que você quer fazer na sua vida, você tem que fazer valer a sua vontade. E para isso você vai ter que usar a parte mais evoluída do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. E o que tem a ver com a respiração? Veja só, a respiração é coordenada pelo cérebro primitivo. Porém, quando você decide fazer isso daqui, contrariando um ritmo respiratório automático, porque o ritmo respiratório automático é aquela
É o que eu estava fazendo. Uma respiração mais rápida, né, mais superficial. Mas quando você contraria isso fazendo uma respiração um pouco mais profunda, quem agiu aqui foi o córtex pré-frontal. Entendi. Não foi o cérebro primitivo, não foi o bulbo raquidiano, que é a área específica do cérebro, que é o centro respiratório. É como se eu estivesse exercitando essa parte do meu cérebro. Porque a hora que você faz isso, o córtex pré-frontal, ele ignora o comando do cérebro primitivo, assume o controle da função respiratória e o fluxo nervoso para a respiração funcionar segue o mesmo fluxo dos movimentos musculares, como levantar um braço, que a gente faz isso voluntariamente, entendeu? A gente não faz isso automaticamente. Então, quando eu faço uma respiração mais profunda, quando eu crio um ritmo proposital, contrariando o ritmo automático, eu estou fazendo valer a ação do meu cérebro mais evoluído que eu tenho, e a minha vontade, ela é colocada em prática. E quanto mais eu praticar, mais eu desenvolvo? Isso. Também é isso? Isso. Quando você treina o seu córtex pré-frontal, e fazer isso através da respiração é um dos melhores jeitos, até onde eu considero, você faz com que essa área do seu cérebro, da sua mente, se torne mais treinada. E quando você precisa fazer valer a sua vontade, como por exemplo, sair da procrastinação, de um estado de inércia, fica muito mais simples. Fica muito mais fácil, porque você já tem um aparato cerebral bem treinado para isso, afinado, digamos assim. Né? Você já criou ali você usou um diapasão positivo para que você consiga realmente agir quando você precisa agir. Entendo. E assim, uma pessoa ansiosa te procura. Sim. Aí a primeira pergunta que ela vai te fazer é: quanto tempo eu demoro para ver algum resultado? O que você responde? É imediato. É imediato? É imediato. Poxa. É imediato. Se nós estamos falando de uma ansiedade aguda, é imediato o efeito. O imediato que eu falo é 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo. Você já sente uma diferença usando a respiração. Na primeira aplicação, você já sente a diferença. Porque é fisiológico. Você não tem como não ter o resultado. Não dá para não ter resultado. Não é uma questão de você... o quanto você vai se dedicar. Se você faz um controle respiratório agora, você no minuto seguinte você já sente alguma diferença. Sim. Como que a gente vai sentir essa diferença? A respiração, ela influencia o funcionamento do nosso sistema nervoso. Diretamente, tá? Não indiretamente, diretamente. Por isso que a gente fala, esse é um dos motivos da gente dizer que você pode equilibrar as emoções usando apenas a respiração. Pode, de fato. Talvez você não consiga resolver 100% de qualquer transtorno mental psicológico. Sim. Que exige a ação de um profissional da área da saúde mental. Certo. Psiquiatria, psicologia e tal. Mas as emoções que não são transtornos mentais, psicológicos, todas elas você pode usar a respiração para equilibrar. Sim. A ansiedade é o exemplo clássico que a gente tem. Quem é que não está ansioso hoje em dia? A ansiedade, primeiro, a ansiedade é uma emoção natural. A ansiedade é a emoção mais natural que a gente tem, porque ela envolve um mecanismo de autopreservação biológica que nós temos, que é garantir a sobrevivência. Então, antigamente, em épocas muito anteriores à nossa, nós vivíamos em meio às matas, as florestas, as estepes africanas, e a princípio a gente andava, né, respirando assim. Porém, ao menor ruído ou barulho estranho a nós, o que acontecia? A nossa respiração fazia isso aqui. E a gente já se preparava para sair correndo do leão. Entendi. Ou da onça. Sim. Isso é ansiedade. Hoje, não há leões correndo atrás da gente.
não há onças correndo atrás da gente. Muitas vezes há preocupações financeiras, familiares e tal. Só que a reação que a gente tem frente a essas situações é a mesma reação que os nossos ancestrais tinham quando ouviam um barulho na mata e tinham só duas opções: sair correndo para garantir a sobrevivência, para não virar presa, ou então, se for inevitável, lutar com o predador. Tanto um quanto o outro, o corpo ele se preparava para esse combate, ou correr ou lutar. E a respiração prepara o corpo para isso. Por isso a respiração se acelera nessas situações de maior tensão, de ansiedade, de estresse, de nervosismo. Sim. Porque ela vai garantir que os seus músculos, que é a parte do seu corpo que o seu cérebro vai priorizar nessa situação, vai garantir que o seu músculo tenha energia suficiente para ou correr ou para lutar com o predador, com o inimigo. Entendeu? Por isso a respiração se acelera. Então, você enfrenta hoje situações que não tem nada a ver com o abate de um leão, mas o seu cérebro ele não distingue. Se você fica ansiosa por uma questão de preocupação financeira, o seu cérebro entende que você está em perigo. Então ele já arma você para isso. Então, a respiração já fica mais acelerada. Mas a gente fica assim o dia inteiro. Porque é o tempo todo, né? Preocupação é o tempo todo, se não cuidar. A gente tem um nível de estresse que é um estresse positivo pra gente. Na realidade, a gente entender isso, a gente teria que fazer a distinção entre dois tipos de estresse. Tem um estresse que é chamado de eustresse e um estresse chamado de distresse, com D. O distresse é o estresse patológico, é o estresse que nos prejudica, que nos adoece. O eustresse é o estresse bom. É aquele estresse que faz você, ao acordar, querer fazer as coisas que você tem para fazer. Você tem motivação para fazer isso. É um tipo de ansiedade, é um tipo de estresse, mas é um estresse motivacional. Saudável. Este vai influenciar a sua respiração? Vai, de certa forma. O outro também vai influenciar a sua respiração, só que ele vai te adoecer. Porque você tem uma cascata de eventos hormonais, biológicos ali, que se for agudo, seu corpo resolve fácil. Ou seja, se for só momentâneo. Mas se for aquele estresse ou aquela ansiedade que você fica assim por dias, e muitos de nós estamos assim há anos, aí o seu corpo ele não dá conta de resolver isso sozinho. Porque o corpo da gente sabe o que fazer em cada situação. Ele está há milhões de anos tentando sempre voltar ao equilíbrio. Mas se você fica agredindo o tempo todo, com uma ansiedade crônica, um estresse crônico, né? Aí você tem que se valer de outros recursos aí para poder recuperar a sua saúde. E esse estresse, ele ataca os nossos órgãos assim, para adoecer, né? Ataca, tipo rim, fígado? Sim, ataca diretamente. Desde a época de René Descartes, a gente fez uma grande divisão ali entre mente e corpo. Né? Você que estuda psicologia, você sabe disso. Então, quando surgiu essa era cartesiana, a gente fez toda essa divisão indevida, que teve a sua finalidade na época, mas hoje prejudica a nossa compreensão integral das coisas. Não existe, objetivamente falando, essa divisão entre mente e corpo. Tanto é que, por exemplo, as medicinas tradicionais, não a medicina convencional, medicinas tradicionais, aquelas que têm uma tradição milenar, chinesa, Ayurveda, entre outras, todas elas tratam a mente e o corpo como parte de uma coisa só. Tanto é que, se a gente pega um exemplo da própria medicina tradicional chinesa, da onde vem a acupuntura e tal, você tem a emoção de cada órgão. Entendeu? Então, assim, por exemplo, uma pessoa raivosa, costuma sentir muita raiva, um médico chinês tradicional, ele vai imediatamente verificar a saúde do seu fígado. Porque você não consegue separar o efeito da raiva, que a gente entende como uma emoção, como se fosse muito subjetivo, com a relação com o órgão. Um exemplo disso, que eu vejo muito assim no dia a dia, é a gastrite, né?
que vem do nervoso. Uma pessoa nervosa, ela desenvolve gastrite, úlceras no estômago, né? Sim. Tem relação a isso? Sim, porque você altera a bioquímica do seu corpo. Qualquer emoção que você sinta, qualquer uma, qual é a cascata de eventos? Existe uma área do nosso cérebro que dá um comando, eu vou simplificar aqui para não ficar técnico demais, tá? Que dá um comando para uma glândula que nós temos aqui dentro da cabeça, e esta glândula começa a secretar hormônios, substâncias químicas. Essas substâncias químicas entram na corrente sanguínea. E entrar na corrente sanguínea para quê? Para que essas substâncias sejam captadas pelas células do corpo. Nosso corpo é feito de células. Todos os órgãos são feitos de células. E essas substâncias químicas vão adentrar nas células do nosso corpo, em cada órgão, e gerar os efeitos que o corpo está pretendendo ali. Então não tem como você sentir estresse, nervosismo e não ter uma reação no seu estômago. Uma grande reação que acontece no estômago sob o efeito do estresse é uma redução da produção de ácido clorídrico, que é um ácido que a gente produz para poder digerir bem os alimentos. Por isso que quando você está com muito nervosismo, tensão, ansiedade, ou você não sente fome, ou você fica com indigestão. Porque a sua digestão não está boa, porque você não está produzindo ácido clorídrico suficientemente. E essa dor, e às vezes até a sensação de queimação que a gente tem, não é por excesso de ácido clorídrico, é falta. Ah, entendi. Em uma próxima oportunidade eu explico por que eu estou falando que é uma falta. Mas o fato é que é isso. Quando você está sob estresse, se você não sabe administrar esse estresse, e por exemplo, não sabe usar a respiração para isso, o que vai acontecer? O seu corpo ele vai se preparar para uma luta, como eu tinha explicado há pouco. E por que o nosso estômago não fica legal? Porque o estômago é um órgão digestivo. No momento de perigo, você vai priorizar a digestão ou vai priorizar os músculos? Os músculos. E eu controlando a minha respiração, aprendendo a usar, vamos supor, eu tenho gastrite, eu controlo essa minha gastrite, então, através da respiração. Se for uma gastrite nervosa, sim. Sim. Né? Ainda antes dela virar um problema, né, patológico, uma doença. A gastrite já é classificada como uma doença, mas você pode evitar que essa gastrite chegue uma úlcera. Que vire uma úlcera gástrica. Entendi. Exatamente. Que já é uma ferida dentro. A gastrite é só uma inflamação no estômago. Sim. Mas ela pode virar uma ferida, porque a inflamação crônica, ela vai agredindo a parede dos órgãos, né? Então, com o tempo, isso vai virando um problema mais sério. Eu vou aproveitar que você entrou no assunto hormonal, e para as mulheres isso é fantástico. Eu consigo me livrar da TPM através de técnicas respiratórias? Você encontra na respiração, técnicas respiratórias, uma grande ferramenta para ajudar você na gestão da TPM. A gestão, porque ela vai existir. Porque a TPM, essa tensão pré-menstrual, ela acontece por uma variação hormonal no corpo devido à fase do mês da mulher ali. Então é meio que inevitável essa variação hormonal acontecer porque é biológico, né? Mas você consegue minimizar os impactos emocionais disso, que a gente vê mulheres com TPM, umas sofrem por tristeza, por melancolia, outras já sofrem de irritabilidade, outras ficam mais ansiosas, né? Isso é muito a característica do organismo de cada mulher e o histórico de cada mulher. Mas em qualquer uma dessas situações, se você não decidir assumir o controle, ou seja, as rédeas das suas emoções, você vai ser vitimizada por essas emoções. Né? E vai vitimizar outras pessoas. E vai respingar isso em parceiros, em parceiras que estão junto, ou família, né? Então, sim, eu aconselho todas as mulheres a aprenderem a respirar. Inclusive menopausa. Inclusive menopausa, porque a gente também está falando de variação hormonal. O que acontece? Tudo dentro do nosso corpo depende da respiração, absolutamente tudo. Inclusive as glândulas do nosso corpo.
que são as partes que vão secretar os hormônios ou que não vão secretar os hormônios. Você consegue estimular as glândulas através da respiração. Existem técnicas, e tudo que eu estou falando, eu não vou dizer para vocês que só a respiração vai resolver tudo no nosso corpo, porque você depende de outros elementos, por exemplo, a sua alimentação. Então você pode até ter um resultado positivo com a respiração, mas se você descuida da sua alimentação, você não pode esperar milagres. Sim. Se você vive uma vida sedentária, também você pode esperar milagres. Sim. Você consegue sim, com a respiração, ter algum resultado. Se você junta isso com os outros cuidados terapêuticos com você, você vai ter resultados impressionantes. Mas muito provavelmente, com a respiração, eu consigo melhorar como pessoa para melhorar nessas outras áreas também. Sim. Não é isso? Sim. Por exemplo, eu me alimento mal, mas de repente com a respiração eu começo a ter vontade de me alimentar melhor, eu começo a ter vontade de não ser sedentária, eu tenho disposição para praticar um esporte, eu tenho felicidade para sair, me cuidar e me gostar. Sim, não só mais disposição, como você vai ter mais facilidade para fazer. Mais facilidade. Quando a gente se sente bem, a gente se sente motivado a fazer coisas. Pois é. Então, se eu estou mal, sentindo ansioso, tenso, nervoso, eu vou ter pouca disposição para fazer alguma coisa. Sim. Como, por exemplo, me cuidar melhor. Sim. Nós já visto os casos de pessoas depressivas que desistem realmente de se cuidar, né? Em qualquer âmbito. Mas se você oferece para uma pessoa um jeitinho dela se sentir bem, pelo menos por alguns instantes, isso vai motivá-la a fazer outras coisas mais, porque ela já se sentiu bem. Então, e aí, se a gente fosse falar em termos bioquímicos, biológicos, isso tudo é uma dança hormonal dentro do nosso corpo. Então, tudo é químico no nosso corpo, na verdade. Quando a gente fala em emoção, a gente está falando de química, não está falando de outra coisa. A emoção ela não é tão subjetiva quanto a gente imagina, porque você pode medir emoções através de exames clínicos. A depender da quantidade e a concentração de neuropeptídeos e tal que estão circulando no seu corpo, tudo isso é consequência da emoção. Você não tem como sentir emoção sem estar produzindo essa substância no corpo. E você não tem como controlar as suas emoções sem controlar essas substâncias, porque é uma coisa que está ligada à outra. Então, assim, com a respiração você consegue dar a gente diz, né, obviamente, dar um fôlego. Sim. Acaba usando essa própria expressão, literalmente, e você consegue criar em você um estado de maior bem-estar com isso, que vai te motivar a cuidar melhor de si. E aproveitando que você está falando de cuidado, todo mundo acho que gosta de saber disso. Dá para emagrecer através da respiração? Já que eu falei que dá para... Já que vamos ver, né? melhorar muita coisa, Sim. Né? Sim. A respiração é uma das vias do emagrecimento. Que tudo. É uma das vias do emagrecimento. Vou explicar o porquê. A respiração ela controla a atividade metabólica do nosso corpo. A respiração ela controla a produção de energia do nosso corpo. E não somente isso, e isso é uma das razões do porquê que a gente emagrece praticando exercício físico, não é só a parte do exercício, e sim a função respiratória durante o exercício físico que vai melhorar o emagrecimento. As pessoas que aprendem a respirar do jeito certo e às vezes fazendo alguns pequenos ajustes, essas pessoas elas conseguem ter um emagrecimento saudável. Aqueles que tentam emagrecer, mas não se preocupam em corrigir a respiração, vão ter mais dificuldade de emagrecer. Vou dar um dado que quase ninguém sabe, mas é um dado científico. Em torno de 84% da gordura nós eliminamos com a respiração. Moléculas de gordura são eliminadas junto com o CO2 que a gente exterioriza na expiração.
Então veja, 84% da gordura nós eliminamos através disso que a gente está falando, da respiração. Se eu melhoro a minha função respiratória, se eu aprendo a usar técnicas, e há técnicas que a gente usa objetivamente para melhorar esse quadro metabólico do organismo, aí que emagrece de uma forma saudável. Não é que emagrece indefinidamente. Daqui a pouco some. Não. Sim, você vai emagrecer o seu organismo daquilo que é excedente. Sim, você vai eliminar aquilo qualquer que é gordura que está sobrando é excedente. Né? É uma gordura que está ali porque você não usa aquele estoque de energia. Gordura é estoque de energia. Se você sabe o mecanismo que vai queimar essa gordura através da ação celular, isso tudo envolve as funções mitocondriais das células. Mitocôndrias são pequenas organelas presentes dentro de cada uma das nossas células. Se você faz com que essas mitocôndrias, são as usinas de energia do nosso corpo, que elas aumentem a produção de energia, vai aumentar o gasto energético desse estoque de energia que a gente chama de gordura. E eu elimino isso pela respiração. E você pode aumentar, todas as células do nosso corpo têm mitocôndrias, inclusive as células do tecido adiposo. Entendi. Só que as células do tecido adiposo têm poucas mitocôndrias, quando comparado às células musculares, por exemplo. Mas você consegue aumentar a produção de mitocôndrias nas células do tecido adiposo. E com isso eliminar. Produzindo mais energia. Se vai produzir mais energia, vai gastar mais energia. Entendeu? Então vai usar como combustível a gordura. Mas o fato da gente estar respirando aqui, a gente já está eliminando moléculas de gordura. Pode eliminar mais. Pode, se souber respirar. Falando em aprender a respirar, agora fala um pouquinho pra gente do seu curso. Eu tô assim, já tô matriculando hoje. Falo. Eu tenho um curso onde eu apresento essa metodologia que eu estava comentando com você. Esse curso é chamado Os Segredos da Respiração. Por que os segredos da respiração? Porque, de fato, eu apresento segredos que não deveriam ser segredos, mas devido à vida que a gente leva, a vida moderna, e o pouco conhecimento que nós temos aqui no Ocidente, acaba que para muita gente é um segredo. Sim. Mas é um segredo que pode ser revelado à luz do dia, digamos assim, sem mistérios. Sim. E é isso que eu tento ensinar para as pessoas, esses segredos por trás da respiração. E há muito segredo, há muita coisa oculta ali do olhar comum das pessoas. E que eu vim colhendo esses segredos ao longo de 20 anos, pelo menos, e decidi compartilhar com as pessoas, e faço isso através desse curso. É um curso, hoje, é um curso que eu já dei várias vezes. A maioria das vezes que eu dei esse curso foi presencialmente, e hoje eu estou trabalhando mais esse curso virtualmente, né, online. Para quê? Para que todas as pessoas, independente de onde estejam, as pessoas que não podem vir até onde eu estou dando curso presencialmente, todos possam fazer, em qualquer lugar do mundo, pessoas que falem a língua portuguesa. Então é um curso online, é um curso, hoje esse curso ele tem 10 módulos, são várias aulas, e dentro desses 10 módulos eu trabalho as 4 grandes funções da respiração. A função fisiológica é como você administrar o funcionamento do seu corpo. A função psicológica, como você administrar e equilibrar as suas emoções usando só a respiração. A função prânica, que é como eu chamo a função energética da respiração, como você trabalha a sua energia vital. E a 4ª grande função é a função espiritual da respiração. Em palavras simples, a função espiritual da respiração é como você pode promover o seu desenvolvimento pessoal e a sua expansão de consciência e um mergulho mais profundo na sua realidade interior através de técnicas muito específicas que fazem parte de conhecimentos que foram desenvolvidos há milhares de anos nas terras orientais. E as pessoas que quiserem comprar esse curso, fazer esse curso com você, deixa seu Instagram, não sei qual que é o caminho para estar fazendo a inscrição.
quem tem interesse em fazer esse curso ele não fica disponível indeterminadamente. Esse curso ele só pode ser comprado quando eu faço o lançamento desses cursos. Eu faço periodicamente. Hoje nós estamos com esse curso aberto para inscrições, mas vai durar poucos dias. E quem quiser comprar esse curso e aprender os segredos da respiração, pode ir no meu Instagram, que é o @paulogustavo_tavares, e há um link lá na bio do Instagram, que é o link para a inscrição. Deve estar todo mundo curioso para saber o valor. Você pode passar? Posso, sem problemas. Olha, esse curso ele sempre custou, os meus alunos, principalmente do curso presencial, eles sempre me pagaram R$ 1.500 por esse curso todo. Ficavam 4, 5 meses estudando comigo, uma aula semanal. E hoje eu decidi fazer um preço melhor, mais acessível para quase todo mundo. Hoje, esse curso está custando quase 50% do preço original. Hoje, essa semana. Essa semana. Acaba sexta-feira, é isso? Isso. Acaba no final de semana. No final de semana. Isso. Esse curso hoje está R$ 797. Só que hoje a gente tem uma facilitação a mais. A gente permite que o aluno faça o pagamento parcelado em até 12 vezes. Que seriam? Que daria R$ 79,54 por mês. Então a pessoa ela pode estudar com você durante um ano, vai ficar disponibilizado o curso, Isso. pagando R$ 79,54 por mês para ter todos esses benefícios. Isso, e com a vantagem de poder assistir o curso quantas vezes quiser. Diferente de quando Sim. faziam presencialmente, Sim. você só tinha aquela oportunidade do dia da aula. E você tem ali um ano para você não só aprender, né, estudar, mas para você ir ali colocando em prática, como se fosse, vamos supor, vou falar um termo aqui, não sei se, uma academia da respiração. Está ali disponível para você, Sim. né? Então você, naquele dia você não está conseguindo colocar as técnicas em prática, ou aconteceu alguma coisa, você acessa o curso e você guiando, a pessoa tem um ano para ter esse auxílio seu. Sim. Independente dela ter terminado Sim. o curso em abril, Sim, ela fica exato. até... Ela pode. Tem pessoas que são mais rápidas, outros mais lentas. Sim. Tem pessoas que têm um ritmo de tartaruga, demoram mais, mas vão com calma. Por exemplo, eu. Tem pessoas que são lebres, coelhinhos, que são mais rapidinhos. Pegando aquela historinha da lebre e da tartaruga. Tem gente que chega mais rápido, tudo bem. Tem gente que não. Mas, independente, você vai poder fazer no seu ritmo, que é a grande vantagem de um curso online. Eu, por exemplo, eu vou querer fazer rápido, para ver tudo, e depois eu vou querer fazer de novo, devagar. Sim. Pra daí entrar mesmo no... Eu posso. E vai assimilar mais coisas na segunda Assimilar mais vez. coisas na segunda vez. Sim. E o bom ali é que você... tem pessoas que ainda não se acostumaram ao mundo digital. Sim, Né? isso é verdade. Anteriormente eu ainda não estava plenamente acostumado com isso. Sim. Né? E há pessoas mais velhas que Sim. têm uma resistência maior e tal. Apesar de ter muita gente aí, muitas pessoas mais velhas que já dominam muito Sim. mais do que pessoas Eu tenho uma certa dificuldade Mas a forma como o curso está disposto na plataforma para todo mundo. está muito simples, é muito didático, é muito fácil. A Hotmart é muito fácil, que é a plataforma que a gente usa. Muito fácil para você acessar. Qualquer dúvida também você se coloca à disposição. Sim. Você tem dentro da plataforma, você tem embaixo de cada aula um espaço para você colocar seus comentários, suas dúvidas, que é onde eu vou responder. Sim, bacana. E eu posso responder em forma de vídeo, eu posso responder por escrito, do jeito que for melhor. Tá. E, logicamente, eu não sou uma pessoa inacessível fora ali da plataforma. Sim. Os alunos podem, em algum momento de maior necessidade, falar comigo via WhatsApp, etc., ou no próprio Instagram, para tirar alguma dúvida mais específica. E a gente está pensando também em montar algumas aulas ao vivo com alunos interessados em tirar suas dúvidas diretamente
né? Em vez de escrever lá na plataforma, tirar essas dúvidas diretamente, que vai melhorar um pouco mais a interação entre o instrutor e os alunos, né? Então assim, é muito simples. O conteúdo ali, eu sou muito suspeito para falar, obviamente, porque é um filho que eu produzi, mas eu produzi com o maior carinho e querendo passar tudo que eu sei sobre a respiração, tudo que já me ajudou e tudo que eu sei que ajuda todos os meus alunos, porque não há um único aluno desse curso que não tenha resultados positivos se aplicou o conhecimento que está ali. Todos têm, todos, e muitos se surpreendem. Eu falo para as pessoas, quando elas têm dúvida disso, eu tenho alguns trechos de entrevistas com ex-alunos meus do curso Segredos da Respiração no meu Instagram. Então, na dúvida, vá ver o relato desses alunos. Sim. E vocês vão ver todos muito empolgados. Alunos que já terminaram. Eu tenho alunos que já fizeram o curso no presencial, estão fazendo agora no virtual também, online. E aí você pergunta, por que está fazendo de novo? Justamente porque foi muito bom. Justamente. E porque eu sempre melhoro o curso seguinte. Sim. Então, o curso que hoje está disponível para venda essa semana, ele está melhor do que o anterior. Porque a gente vai revendo, vai tirando alguma coisa, vai acrescentando mais conteúdo, vai ajustando a linguagem para ficar o mais didático possível para os meus alunos. Então, é isso. O curso está lá, o link está na bio do meu Instagram. Quem quiser tem que aproveitar, uma oportunidade única. Você perguntou do preço, esse preço é um preço para esse lançamento. É bem provável que o próximo não seja mais esse valor, que talvez volte ao preço normal, original. Então, é aproveitar. O aluno tem garantia. Me fala da garantia. Por exemplo, todo aluno que fizer a inscrição no curso online, ele tem 7 dias para desistir do curso, se quiser. Ele compra agora, não gostou, até 7 dias ele pode pedir o dinheiro dele de volta integral. Certo. Não é uma parte do valor. 797 ele recebe de volta. Mas eu decidi, até para que os meus alunos saibam que realmente é seguro comprar, eu decidi dar mais 7 dias, não, mais 8 dias na verdade. Hoje eu dou 15 dias para você desistir se você quiser. Você recebe o seu valor integralmente. Sim. Mas eu não paro por aí. Se o aluno, depois desses 15 dias, nos próximos 3 meses, decidir, não é decidir, se o aluno não atingir o resultado que eu ofereço, que eu prometo no curso, e ele quer desistir, porque achou que não foi efetivo, aí eu vou ter um encontro virtual com esse aluno, somente eu e ele, onde eu vou ver o que é que está acontecendo para ele não estar tendo resultado, porque a metodologia é muito segura em termos de gerar resultado. Se ele estiver praticando, ele estiver praticando, aí eu vou ver se está praticando, se não está praticando, se está praticando corretamente. Sim. Aí a gente vai ter esse encontro. Muito bem. Aí eu vou fazer ajustes. Olha, você não está fazendo direitinho isso aqui, vamos fazer isso aqui, por isso que você não está tendo resultado. Aí eu vou dar mais um tempo para ele aplicar esses ajustes. Vou dar até 3 meses depois para ele agora aplicar corretamente. Se chegar mais 3 meses e ele não tiver resultado ou realmente achar que não é para ele, aí eu vou devolver o dinheiro integral. Por mais que eu já tenha passado aqueles 15 dias iniciais, que a garantia é incondicional. E não é só isso não, Aline. Se depois desses 6 meses realmente ele não tiver nenhum resultado, eu vou devolver o dinheiro dele integralmente e eu vou dar mais R$300 para ele. Então não vai acontecer. Ou seja, ele vai receber R$1.097 no final. Mas assim, não tem como não ter resultado. Vai ter resultado. Por isso que você está fazendo isso. Exato. Todos os meus alunos até hoje tiveram resultado. Você conhece, né? Todos. Como professor, quantos anos que você está ministrando esse curso? Esse curso especificamente há 6 anos. É muita experiência, né? Muita gente que já experimentou, já passou por isso. Sim. Paulo,
Foi uma aula hoje aqui pra gente. Adorei. Obrigada pelo bate-papo. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero incentivar as pessoas a aprenderem a respirar. Seja como for, aprenda a respirar, porque você vai ter benefícios em todas as áreas da sua vida. Saúde do seu corpo, um equilíbrio emocional, uma mente aguçada para todas as funções. É tudo que a gente precisa. Acompanhe as minhas produções nas redes sociais. Há alguns conteúdos gratuitos, acessíveis, mesmo para quem não comprar o curso. Mas se você perceber que vale a pena para você e você precisa disso tudo que eu falei aqui, invista no seu conhecimento. Está aí à sua disposição, do jeito mais simples possível, para que você aplique e tenha todas as vantagens da sua respiração. O bate-papo de hoje foi incrível, foi um presente que nós ganhamos aqui do Paulo, né, com tantos benefícios e algo tão acessível a nós, né? Basta a nossa vontade, o nosso empenho para estar aí aprendendo a respirar e desfrutar de uma vida com maior qualidade. Se vocês quiserem então visitar lá no Instagram do Paulo, é @PauloGustavoTavares. Vale a pena. Fica aí com a gente no Medita Nisso, acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Namastê.